E fui trabalhar com mídias sociais. Aí comecei… Com a Estopinha. Com a Estopinha. E aí, gente, pra quem não sabe quem é a Estopinha, ela foi a primeira cachorra influencer do Brasil. Do Brasil. Você lembra, Cleiton, da Estopinha, que era do Facebook até? A Estopinha. Ela foi a segunda maior cachorra em números de seguidores do mundo. Meu Deus! Ela só perdeu pra um cachorro que era de uma funcionária do Facebook. Olha, porque ela que atingiu legal. 3 milhões de seguidores no Facebook, né? Sim. Então, naquela época… Nossa, 2000 é exato, a gente tá falando de que ano? A gente tá falando de 2012? Ah, é. 2012. Quando era só mato digital. Era só mato, então ela crescia 25 mil seguidores por dia. E a gente postava 3 vezes por dia. Tinha um monte de vídeo dela e foi aí que você foi começar no digital. Isso. Tá. Fazendo conteúdo, criando conteúdo pra ela. Então eu começava a fazer desde coisas contando, né? Falando a linguagem dela, falando como Estopinha, a linguagem dela, falando o que ela fazia durante o dia. E ela tinha uma vida muito movimentada, então tinha muita coisa pra falar. Você sabe com a CEOzinha como A é. minha CEOzinha aqui, viu, gente? Que a gente agora tem uma mascote, que é a CEOzinha aqui da fábrica de CEOs, que foi a Cintia, inclusive, que apelidou como CEOzinha. E ela não tá mais pra adoção, tá? Já vou explanar. É, porque ela estava. E aí, eu comecei a fazer os conteúdos contando a vidinha dela, só dando boa noite, às vezes… Mas isso é só pra a galera, né, começar a entender aqui. Isso foi um começo que você teve já de empreendedorismo na mídia, correto? Porque você não era CLT ali. Não. Não. Não era. E o que você tinha que fazer pra Estopinha era só uma influência pra mostrar a Estopinha na mídia? Ou já era publicidade da Estopinha? Começou de uma forma mais despretensiosa mesmo. Tá, Vamos entendi. mostrar que o cachorro… Porque, pra quem não sabe, eu também sou a mãe da Estopinha, né? Então é por causa disso que eu estava nesse trabalho. Vamos mostrar que cachorro também é um membro da família. A gente tinha uma filosofia pra levar muito forte. E vamos mostrar como um cachorro é muito importante, como pode ser uma vidinha dele, né? Como pode ser a vida, a tratativa que a gente vai dar pra ele. Estopinha! Inclusive, fui eu que escrevi esse livro também. Ah, sério, sim! A autobiografia dela. Eu e a minha equipe. Dela. E aí? E aí, a gente começou, então, de uma forma despretensiosa. Ai, gente, Ela vai tava chorar preparada pra esse momento. Ah, que Começou, ela faleceu, né? Foi, faz 1 ano e meio, mais ou menos. Mas assim, ela tem um legado absurdo, a Estopinha, porque ela foi a primeira dos dogs. E eu recebia e-mails, naquela época as pessoas se comunicavam na internet por e-mail, né? E ela tinha o e-mail dela, e eu recebia as pessoas falando assim: nossa, eu deixava o meu cachorrinho dormindo no quintal. E aí, depois de ver a rotina da Estopinha e o amor que vocês têm por ela, eu trouxe ele pra dentro de casa. Hoje ele dorme na minha cama, e ele é meu filho, é o amor da minha vida. Que saco, eu que vou chorar, oh, meu Deus do céu. Ai, sério? Então, assim, foi um trabalho que eu comecei a me conectar mesmo com uma essência, com uma missão pro mundo, sabe? De ver como a internet tem esse poder de transformar. E querendo ou não, com certeza você despertou a cabeça de uma galera. Muita gente. Por isso que, tipo, eu me emocionei, assim, porque é verdade. Eu lembro quando eu via ela, assim, no Facebook, e faz muito tempo, né? Então eu não lembro direito. Mas eu falava, nossa, que demais, tal. E eu já amava muito cachorro, né? A gente vem de uma família que a gente resgata muitos animais. E as pessoas realmente não tinham noção, tipo, animal é animal, né? E aí você trouxe essa consciência. Foi incrível, assim. E a gente atingiu um número imensurável de pessoas que realmente mudaram a consciência, a forma de enxergar um bichinho e ver que o bichinho era capaz de interagir com o humano, que ele tinha amor pra dar, assim. Que ele tem emoção, né? Ele sente, né? Sente. Eles são mais espertos do que muitos humanos. Ele só não sabe fazer conta de matemática, mas ele sente, né? Ele não pensa, mas ele sente, né? Então foi um trabalho incrível, assim. E começou só mostrando mesmo a rotina dela, mas cresceu tanto que aí começaram a vir muitos trabalhos publicitários pra gente começar a fazer. Foi literalmente um trabalho de influência, né? Foi. E naquela época nem influencer não tinha muito, né? Humano, assim, quem dirá cachorro. Hoje em dia, praticamente todo mundo é influencer. E todos os bichos ameaçosos. E todo mundo… E hoje em dia virou muito comum, né? Mas naquela época não era. Então, muitas
empresas muito grandes vinham procurar a gente pra fazer um trabalho de publi. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que foi quando eu vi a necessidade também de criar uma produtora a partir desse trabalho, foi quando... Ai, fugiu o nome. Produtoras como a Warner Bros., a Universal, queria divulgar as estreias de filmes. Então, eles procuravam, falavam assim, se vai lançar Rampage, vocês podem fazer uma divulgação do filme? E a gente fazia todo um roteiro, e fazia na linguagem da Estopinha, e era um roteiro sempre muito brisa, porque a Estopinha era uma cachorra, então eu podia pensar como um cachorro e inventar o que eu quisesse. E sempre aprovavam, nunca tinha... Porque eu pensava como um cachorro. A gente falava da linguagem dela, né? Então, quando começou a vir... Mas aí você abriu a produtora pela necessidade de entregar materiais mais bem produzidos para os clientes que eram clientes grandes, que eram produtoras grandes. Aí eu contratei um videomaker, contratei mais pessoas para me ajudar na produção. Então, tinha produtora, tinha uma editora, tinha um videomaker. E eu coordenava, mas eu também era muito a alma ainda de tudo isso, né? Porque quando eu quero, minha cabeça... Você é bem criativa. Literalmente era a cabeça da Estopinha, né? A parte que racionalizava, né? Sim. E eu convivia com ela, eu sabia muito transmitir o jeito dela realmente de ser, meio que de pensar, para uma linguagem, né? Em palavras, em vídeos. Então a gente conseguia fazer uma coisa muito autêntica. Falando de um cachorro, olha só. A gente conseguia levar muito a linguagem da Estopinha. Eu acho que esse foi um grande diferencial também, porque ela era muito maloqueira. Então, ela posava de princesinha e todo mundo via ela na TV. Ai, que bonitinha, ela é princesinha, mas ela era extremamente maloqueira. E aí, com isso, a gente mostrava que ela também, né, roubava várias coisas e subia em cima da pia. Então, a gente acabou engajando muitas pessoas. E foi aí que eu criei minha produtora. E aí, eu comecei a fazer as mídias da Estopinha. Depois, eu comecei a fazer uns vídeos pra Marcinha também. Então a gente eu gravei alguns conteúdos pra ela, alguns aberturas de YouTube. Eu fiz alguns trabalhos com a minha produtora, com a Marcinha também. Muito legal. Fazia pra alguns outros clientes, mas a Estopinha era a minha principal cliente, digamos assim. Entendi. Cíntia, aproveitando já, né? Aproveitar que vocês estão voltando, né? Que a gente para um pouquinho. Esse trabalho com a Estopinha, além do marketing, né, do promocional que ela fazia, as propagandas, vocês também conseguiram incentivar. Quantas pessoas você recebia assim, falando que mudaram de pensamento com o animal perante a Estopinha? 1,5 milhão, né? Tipo. É muito difícil eu te trazer isso em números. Principalmente porque naquela época as pessoas mandavam e-mails. E ela chegou a ter 3 milhões de seguidores no Facebook. Então... E o Facebook entregava muito mais do que Instagram, né? A gente fez... Quando ela fez 1 milhão de seguidores, a gente deu uma festa. A gente arrecadou 18 mil reais, que a gente doou tudo pra ONGs. Tiveram mais de... sei lá, 100 pessoas nessa festa. Que legal. Era uma coisa absurda, assim, o quanto ela conseguia engajar. Não, até agora, né? No velório dela foi lotado, né? Até agora. E ela tem todo o legado dela, que vai ser sempre ela. Mas é isso, porque ela foi a primeira, né?